No vídeo de hoje, a gente vai começar aqui as configurações de ambiente, de sistema, né, do CLI dos equipamentos da Cisco, tá? Vamos fazer um apanhado dos principais comandos aqui dos equipamentos da Cisco. Então, eu vou clicar aqui nessa aba de dispositivos de rede, vou clicar aqui num switch e vou usar o 2960. Tá? Vou usar esse switch 2960, pode ser qualquer outro aí, mas 2960 é um switch muito utilizado, muito comercial da Cisco, né? Vou aqui no meu computador, PC, e vou clicar aqui num PC, né, para poder fazer os testes, né, da configuração. Vou clicar aqui na aba de conexão, vou fazer a conexão de uma porta na porta do computador. Tá aqui, estou conectado. E agora vou fazer algumas configurações básicas aqui do roteador switch, tá? Lembrando que muitas das configurações do switch, principalmente as básicas, são as mesmas que a gente utiliza nos roteadores. Então eu vou aqui clicar no switch, ele vai abrir a caixa de configuração e a gente vai nessa aba aqui chamada CLI, tá? Essa aba CLI, ela é a aba aonde faz a simulação do software do equipamento da Cisco, tá? Ele simula aqui a inicialização como equipamento normal, simula todos os testes que o equipamento faz fisicamente, tá? E no final ele vem aqui para a mensagem de configuração. Dando Enter no seu teclado, ele vai aparecer aqui esse modo, tá? E nesse modo a gente não tem grandes privilégios, né? Esse modo é um modo comum, é um modo de um usuário que somente vai ter a visualização de algumas informações, não tem privilégios, tá, de configuração. Então, o que eu faço aqui para poder ver os comandos que eu posso dar em cada prompt, tá? Eu utilizo a interrogação. Se eu utilizar a interrogação do meu teclado, Shift mesmo, interrogação no teclado, ele vai mostrar os comandos que são possíveis em cada prompt. Então, nesse prompt, tá, que é o prompt sem privilégios, tá, ele vai ter aí esses comandos para executar. Se eu quiser entrar no prompt privilegiado, ou seja, um prompt onde eu consigo fazer já algumas execuções de comando, eu vou utilizar o comando enable, tá? Ou enable, né? Falando aqui como está escrito. Dando Enter, ele vai entrar num prompt onde tem um hashtag, o tralha, o jogo da velha, como você preferir. Nesse prompt, você já vai verificar, pressionando mais uma vez aqui a interrogação, que os comandos que você pode dar já são maiores. Tá? Olha lá, já tem uma quantidade maior de comando. Inclusive ele coloca ao final aqui, ó, more, né? More aqui, que é para você dando Enter, ele vai mostrando que tem mais comandos ainda. Ou seja, nesse prompt aqui você consegue executar muito mais comandos. Então eu tenho os prompts, né, de visualização, prompt onde você vai ter chances, né, de fazer comandos administrativos. E em aula a gente vai nomear esses prompts corretamente e tal. Então o que vai acontecer aqui nesse prompt? Vamos entender como é que é os comandos aí que a gente pode dar. Como eu disse, os básicos. Em primeiro lugar, o iOS da Cisco ele é muito similar, né, ao prompt do Linux. Então, se você fizer aqui usar seta para cima no teclado, ele repete o comando que já foi executado, tá? E se você digitar algum comando e esquecer, né, o restante do comando, pressionando Tab, ele autocompleta, tá, esse comando. Caso exista somente esse comando nesse prompt, né, o início desse comando nesse prompt. Exemplo, eu vou dar um comando aqui chamado SH. Se eu der um Tab,
ele vai mostrar show. O que é show? É um comando desse prompt. E é o único comando desse prompt que possivelmente começa com SH. É o show. Se tivesse mais de um comando que iniciasse com SH, ele não autocompletaria. Por quê? Porque ele não saberia qual é o complemento que ele tem que dar. Então, se eu, na dúvida, tiver que preencher algum comando e pressionar o Tab, se houver somente aquele comando com a quantidade de início de letras, né, de jogo de letras que você está colocando no início, ele vai autocompletar o restante, tá certo? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, C7 e Tab, ele vai completar setup, tá? Então, se eu coloco aqui um comando, como tem ali, ó, por exemplo, tem comandos que começam com TE, telnet e terminal. Se eu colocar aqui TE e pressionar Tab, ele nada vai fazer. Por quê? Porque eu tenho já dois comandos ali que começam com TE de cara. Se eu digito tel e tab, aí ele completa, porque TLEL não tem nenhum comando que seja igual, que inicie assim, tá? Então você consegue colocar o tab. Depois de digitar os comandos, volta a questão da seta. Seta para cima, seta para baixo, tá? Se eu der Enter no comando, ele vai funcionar, ele vai ficar aqui na lista, tá? Por que não está aqui? Né? Por que esse não está aparecendo o comando aqui? Porque esse enable eu executei, os outros comandos eu não executei. Então eu vou dar um comando simples aqui para ele ficar na minha lista, tá? Então eu vou dar aqui um show, tá? E vou dar aqui um IP interface brief. Vou dar aqui esse comando que é um resumo das interfaces, tá? Só para a gente ver na seta para cima. Agora, quando eu der seta para cima, ele vai mostrar os comandos. Seta para baixo, para cima são os anteriores, para baixo são os mais recentes. Então tá aqui, ó. Agora ele fixou o comando, tá? Então o comando enable entra no modo de privilegiado, no modo de execução de alguns comandos, tem outros prompts. E o modo e o seta para cima, ele vai repetir, né, a lista de comandos executados e seta para baixo. E o tab autocompleta um comando que naquele prompt tenha somente ele, né, com aquele jogo inicial de letras que você colocou, tá certo? Agora tem um outro prompt que é muito importante, esse prompt aí que você vai conseguir fazer algumas outras configurações, que é o modo de configuração de terminal. Para você entrar no modo de configuração de terminal, você vai digitar o comando config terminal, tá? Opa, errei o comando. O que eu faço? Será que é configure? Né? Será que digita assim? Não, não errei o comando. Essa mensagem aqui, ó, tá dizendo para você que entre, né, você entrou na configuração de terminal. Então esse comando configure terminal, tá? Entra na configuração de terminal. Ele mandou essa mensagem. Mas como eu sei que eu estou na configuração de terminal? Aqui, ó, você vai ver que o teu prompt muda. Tá? Ele saiu desse prompt somente com tralha aqui, somente com hashtag, e acrescentou aqui o config. Eu estou no modo de configuração de terminal. Aqui vale, mais uma vez, aquela mesma história do seta para cima, seta para baixo, caso eu tenha executado o comando, ou a interrogação, se eu quiser saber quais são os comandos que eu posso dar nesse prompt, tá? Então, na dúvida, eu não sei o que isso acontece, tá, gente? Às vezes, na configuração do equipamento, você esquece um comando, você não lembra se tem naquele equipamento, então você dá uma interrogação para visualizar se naquela lista de comandos existe aquele comando que você quer dar. Isso é normal, acontece, tá? Tem gente que acha que tem que memorizar cada detalhe daquela coisa e às vezes não. Você trabalha com muitos equipamentos ou com outras tecnologias e você não vai lembrar sempre de tudo. Normal. Então, setinha, shift interrogação, ele vai mostrar os comandos daquele prompt ali, tá certo? Ajuda bastante na hora de você de executar uma função, tá?
um outro prompt que a gente pode entrar aqui seria o prompt de configuração de interfaces, tá? Então, por exemplo, se eu quiser aqui configurar uma interface, ou seja, uma porta do meu equipamento, eu vou entrar aqui na configuração da interface, tá? Então, eu vou digitar aqui interface ou interface e vou dizer qual é a interface, qual é a tecnologia dela. Então, eu tenho aqui interface, Jorge, mas qual é o tipo de interface que eu tenho? Lembra da interrogação? Shift, interrogação. Ele vai mostrar para mim os tipos de comando que eu posso dar após o comando interface. Tá? Então entenda, a interrogação sem nenhum comando mostra todos os comandos. Se eu coloco o primeiro comando, a interrogação vai me mostrar o que eu posso colocar após aquele comando. Isso é útil quando você não lembrar do que você tem que fazer após o primeiro comando, tá? E aí vamos lá, eu tenho Ethernet, fecha Ethernet. A minha porta, como está listada ali FA, ela é uma Fast Ethernet. Então só digitar aqui, ó, Fast Ethernet. Fast Ethernet. Tá aí. Pô, eu já acho difícil digitar isso, né? Não sei, eu acho complicado. Coloca só o fast aqui, sabe? Ele autocompleta o nome, tá? Então, na hora de digitar, para ganhar também tempo, né? Às vezes a gente está digitando uma coisa, está fazendo uma configuração rápida, e aí não quer ficar ali digitando tudo corretinho, quer ir rápido. Então, fecha a Ethernet, tá? Então, interface, fecha a Ethernet, o número dela. Como você está vendo no desenho aqui atrás, o número dela é o 0/1. Entrei na interface, tá lá, tá certo? E aí tá tudo funcionando, entrei na interface. Como é que eu sei que eu entrei na interface? Já que ele nem mandou uma mensagem aqui, como quando eu estava no Configure Terminal. Vou dar uma olhada aqui no if. Tá, ó, if de interface, né? Quando ele entra aqui, ó, ifface, tá aqui. Então eu sei que estou na interface. Agora eu vou dar um comando básico de interface, tá? No shutdown. No shutdown. Enter. Tá? O que acontece aqui? No shutdown é um comando para ligar a interface. Comando para desligar a interface. Eu vou tirar o no da frente e shutdown. Você vai ver que a interfacezinha ficou vermelha aqui, ó. O que quer dizer vermelha? Ela está desligada. Então, se por algum motivo você precisar desligar somente a interface Fast Ethernet 1, tá? Para fazer uma manutenção no equipamento, fazer uma verificação, você pode dar um shutdown. E se eu quiser voltar, ligar a interface, lembra do primeiro comando no? Eu posso digitar ou seta para cima. No shutdown. Enter. E ele vai ativar a interface. Ela vai ficar laranja, porque está sincronizando. Logo depois ela vai ficar verde. Então, o comando no prompt da Cisco, ele é relativamente simples. Se você dá o comando, sem um no na frente, ele executa uma função. Com um no na frente, ele reverte aquela função. Então, por exemplo, shutdown, desliga. No shutdown, liga. Né? IP address ou address, e ele coloca o IP. No IP address, ele tira o IP. Então, se você coloca o comando, ele executa uma função. Se eu digito o no na frente, ele reverte aquela função do comando. Tá? Relativamente simples. Comandos agora para sair desse prompt. Se eu der um exit, ele vai descer um ponto do prompt. Se eu digitar um end, ele vai lá para o prompt inicial. Tá? Aí vai a critério de quantos prompts você precisa descer aí. Você pode descer um prompt, 2 prompts, né? Todos os prompts, vai depender. De repente você quer descer um prompt porque você quer fazer uma configuração anterior, você não vai dar um end, vai dar um exit, tá? E agora a gente vai fazer a questão das abreviações, tá?
os computadores, os equipamentos, aliás, da Cisco, eles aceitam abreviações. Então, por exemplo, se eu der aqui um show, tá? IP, int, brief, e der enter, ele vai executar o comando do mesmo jeito, porque ele entende que, mesmo abreviado o comando, né, ele sabe que isso aqui é interface e ele sabe que isso aqui é brief. IP, logicamente, não precisa abreviar, só tem duas letrinhas, né? E o show você também poderia abreviar se só houvesse esse aqui. Se, por exemplo, se só tem o comando show nesse prompt, se eu colocar SH, ele vai entender que é show. Então, se houver somente esse comando, né, não houver dessa forma, dessa escrita, né, com essa escrita, se você abreviar, ele vai entender. Tá? Isso é muito útil quando a gente precisa fazer configurações de interface para ganhar tempo, né, para melhorar aí o teu desempenho de tempo. Tá certo? Então, esses são os comandos iniciais aqui desse vídeo básico, para o vídeo não ficar tão longo. E à medida que forem passando os próximos vídeos, eu vou explicando outros comandos para vocês. Bom, muito obrigado aí. Até o próximo vídeo.